Você já pensou em fazer intercâmbio de estudo e trabalho na Irlanda, mas você tem dúvidas? Você não sabe quais os requisitos, quais são os benefícios, como funciona todo o processo de intercâmbio nesse país? Então, você precisa assistir esse vídeo porque eu vou te passar dicas exclusivas. Olá, eu sou a Suzy Gera, especialista em intercâmbio e educação internacional, e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o programa de estudo e trabalho nesse país tão lindo que é a Irlanda. E eu gostaria já de te fazer aquele super convite para você se inscrever aqui no canal e não esquecer de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Assim você ajuda a gente a divulgar esse conteúdo tão rico para as pessoas que também têm interesse no assunto. E vamos lá agora falar sobre esse país tão procurado que é a Irlanda. E eu vou começar falando para você por que a Irlanda é um país tão querido, tão procurado. Muitas pessoas querem fazer um intercâmbio num país que tenha facilidade para conhecer outros países, outras culturas. E Irlanda, tendo a localização na Europa, é muito mais fácil para você poder viajar, conhecer Inglaterra, França, conhecer a Alemanha. E lembrando que o custo para você viajar na Europa é baixíssimo. Eu não sei se você sabe, mas os meus estudantes, quando eles vão viajar, por exemplo, para a Itália, para a Alemanha, eles conseguem voos por 4 libras, por às vezes 2 libras. Então assim, o valor é muito baixo, vale muito a pena e você vai poder conhecer outros países, de repente aprimorar um outro idioma. Então, sem dúvidas, esse já é um grande ponto que chama a atenção dos brasileiros. E falando também na questão do clima, Irlanda é aquele país que chove, né, mais de 200 dias por ano, mas eu sou suspeita de falar porque eu adoro frio, adoro uma chuvinha, e Irlanda proporciona isso, né, para os estudantes. Então, particularmente, se você também é essa pessoa que gosta, né, de um clima europeu, aquele friozinho gostoso, sem dúvidas, Irlanda é um destino que vai chamar muito a sua atenção. E quais são os requisitos para você poder fazer um programa de estudo e trabalho na Irlanda? Você precisa ter pelo menos 18 anos, não precisa ter conhecimento prévio do idioma, tá? Do inglês, porque no primeiro dia de aula você vai fazer um teste para avaliar o seu nível e então vai ser encaminhado para a turma adequada. E você tem que ter uma disponibilidade aí de pelo menos 25 semanas. 6 meses, tá? Em torno de 6 meses, porque é o período mínimo para você poder aplicar o visto de estudante com a permissão de trabalho. E aí, como é que vai funcionar então esse período de curso mais trabalho? Durante as primeiras 25 semanas, você vai fazer um curso pelo menos de 15 horas por semana, ou seja, 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e você vai ter uma permissão para trabalhar 20 horas na semana. Depois desse período de 25 semanas, né, cerca aí de 6 meses, você também vai ganhar 2 meses de férias, onde você pode trabalhar até 40 horas por semana, se coincidir também com as férias da Irlanda, que são final do ano e no verão, na metade do ano. Tá? Caso não coincida com esse período de férias da Irlanda, então você pode continuar trabalhando aí as 20 horas por semana. Um ponto super interessante aqui que eu gostaria de mencionar, que eu percebo que muito estudante não sabe, é que você não precisa estudar efetivamente as 25 semanas para então você ter direito a mais 2 meses de férias no final. Ou seja, chegando na Irlanda, você vai fazer o seu processo de visto, que eu vou explicar daqui a pouco, e aí no formulário do visto você vai colocar ali quanto tempo você pretende estudar, né, antes de você então tirar as suas férias. Você pode colocar as 25 semanas direto, ou então você pode colocar, por exemplo, 8 semanas de curso, que são 2 meses, e colocar ali 2 semanas de férias. Depois mais 8 semanas, 2 semanas de férias. Por que dessa forma é interessante? Porque se essas 2 semanas de férias que você colocou no meio do seu curso, ela coincidir com as férias da Irlanda, você pode trabalhar as 40 horas por semana. Então esse é um ponto bem interessante, porque muita gente não sabe, pensa que precisa estudar as 25 semanas para ter direito aos 2 meses de férias.
E não, você pode decidir fazer o seu curso e intercalar com o seu período de férias. Só lembrando, uma dica que eu dou para os meus estudantes é que se você não fala inglês, não faz muito sentido você estudar por um período curto, de repente 1 mês, e já tirar suas férias, né? Porque você precisa também desenvolver o idioma para você conseguir vagas de trabalho. Então eu acho que tudo é válido você analisar, né, esses pontos aí que eu citei e entender o que seria mais adequado para você, tá? Dentro do seu perfil, dentro do que você busca. E agora a gente vai falar sobre as cidades da Irlanda. Qual que é a melhor cidade para você estudar, desenvolver o idioma? A gente sabe que muitas pessoas pensam em ir para Dublin, porque é a capital, é a maior cidade, né, da Irlanda. E aí, o que acontece? Chegando lá, você vai se deparar com muitos brasileiros, né? Na rua, na escola, no seu local de trabalho, você vai ser atendido num restaurante por brasileiro, num café. Então, assim, para quem realmente tá buscando desenvolver o inglês, é bem difícil, tá? Por mais que a gente pense assim, eu vou me policiar, eu vou fazer amigos internacionais, eu vou tentar falar inglês o tempo inteiro, por experiência eu falo pra você que não é tão simples assim. Por mais que a gente tenha foco, objetivo, fica mais difícil. Chega uma hora durante o seu intercâmbio, né? Você já tá lá 3 meses, 4 meses, é natural a gente sentir saudade do nosso idioma. Quando a gente quer expressar um sentimento, então a gente automaticamente vai pro nosso idioma materno. E se você tem grande parte dos amigos brasileiros, é fato que você vai falar português. Então, por mais que a gente fale que a gente vai para uma cidade com brasileiro e vai tentar só falar inglês, na prática isso é difícil de acontecer. Então, se você puder, né, realmente buscar uma outra cidade alternativa, como por exemplo Galway, que é uma cidade que fica a 2 horas de carro de distância de Dublin, né, fica do outro lado do país, mas tem essa facilidade de distância, porque a Irlanda é um país pequeno. Eu indico meus estudantes irem então para Galway, por exemplo, tá? Porque é uma cidade turística, é uma cidade que também tem oportunidades de trabalho, e esse é um ponto bem interessante, porque muito estudante pensa assim: Suzy, mas eu vou para Dublin porque é a maior cidade, eu vou ter mais oportunidades de trabalho. E se esquece que, especialmente Dublin, é uma cidade que está muito saturada, não só de brasileiros, mas até para você conseguir acomodação, tá bem complicado, né? Então, assim, é impossível você conseguir alugar um quarto sozinho, né, em Dublin, porque tem muita gente, muito aluno internacional. Então, se você pode ir para uma cidade menor, que é o caso de Galway, né, por exemplo, que também é uma cidade que vai ter empregos, oportunidades para você desenvolver o seu inglês, e até essa questão de acomodação, que o custo vai ser mais baixo do que Dublin, é uma excelente opção, tá? Se você realmente quer manter o foco de ir para uma cidade grande e não quer ir para Dublin, outra opção é Cork, né, que é a segunda maior cidade da Irlanda, que também vai ter brasileiros. A cidade também, né, está ficando saturada, mas mesmo assim não chega no nível de Dublin. Lembrando que essa é a minha opinião, né? Quando eu converso com o estudante, eu vou avaliar vários fatores. Eu vou entender o objetivo dele, o perfil dele. Em alguns casos, eu realmente vou entender que o perfil dele é para ir para Dublin ou para Cork. Então, assim, aqui eu estou explicando para vocês de forma geral qual que é a minha visão em relação à Irlanda, tá? Mas eu acho super importante, né, entender essas diferenças para que você se imagine qual que vai ser a cidade ideal para você, tá? Falando agora sobre a questão de trabalho na Irlanda, né? Quais são as áreas que o estudante internacional consegue trabalho? Bem, as áreas vão ser restaurantes, cafés, lojas de departamento, babá, né? Eu tive muitas meninas que foram pra lá e trabalharam como babá, fazer entregas. Então, assim, tem várias oportunidades aí que, dependendo da área que você vai atuar, não vai exigir tanto conhecimento do inglês, né? De repente você tem inglês básico, tá desenvolvendo o idioma agora, então você pode também se dar essa oportunidade, mas é claro que entender que quanto mais inglês você tiver, mais oportunidades vão surgir, né? Inclusive de vagas para que você se relacione com as pessoas, para que você realmente melhore ainda mais o idioma. Eu tenho vários casos de estudantes
que foram para Irlanda e assim, num primeiro ano, eles não conseguiram desenvolver tanto o idioma porque naturalmente andavam com brasileiros, trabalhavam em restaurantes que atendiam muitos brasileiros, então eles demoraram para conseguir desenvolver o idioma. E a partir da extensão que eles fizeram para o segundo ano do intercâmbio, aí sim eles conseguiram posições de trabalho dentro, por exemplo, de pub, dentro de restaurantes com irlandeses. Aí sim, de fato, o inglês melhorou muito, inclusive a parte financeira, porque inicialmente o estudante recebe aí em torno de 10, 12 euros por hora. E quando você já fala inglês, você vai conseguir uma posição de trabalho onde você ganha também gorjeta, com certeza o seu salário vai aumentar muito. Esse meu estudante, no primeiro ano, ele recebia cerca de 900 a 1.000 euros por mês. A partir do segundo ano, ele dobrou o salário, ou seja, 1.800, 2.000 euros por mês. Né? Então a gente consegue realmente identificar aí oportunidades para aqueles estudantes que falam inglês. E uma outra facilidade de Irlanda é a questão do visto. Né? Irlanda é um país que você precisa do passaporte inicialmente, então você vai contratar aqui no Brasil um curso de pelo menos 25 semanas, né? Como eu mencionei no início. E aí, chegando no país, você passa na imigração, o oficial de imigração vai carimbar no seu passaporte um visto de turista por um período de 3 meses, porém você tem um mês para regularizar o seu visto como estudante. Falando agora então do visto da Irlanda, é um processo muito mais simples do que outros países. Como funciona o processo? Você precisa ter a carta da escola, constando o período de 25 semanas de curso, o seguro-saúde obrigatório e o seu passaporte, e também uma comprovação financeira de pelo menos 3.000 euros numa conta. Essa conta pode ser uma conta no Brasil, porém internacional, então você precisa conversar com o seu gerente aqui no banco e pedir para ele te fornecer uma carta dizendo que a sua conta é internacional, ou então você pode depositar o valor de 3.000 euros num cartão pré-pago daquelas casas de câmbio. Então, com esses 4 documentos, você consegue agendar a sua entrevista no Departamento de Imigração da Irlanda, né, quando você chegar lá no país. E aí você vai apresentar essa documentação e eles vão, em alguns dias, te conceder o visto de estudante com a permissão de trabalho. Lembrando que nesse dia, lá na entrevista na imigração, você vai preencher o formulário falando se o seu curso vai ser 25 semanas direto ou se você vai intercalar o curso com o seu período de férias. Então essa é a facilidade do visto para Irlanda, porque se você já tem o passaporte, você comprou o seu curso, dentro aí de um período, vamos dizer, de 1 mês, 2 meses, você já pode embarcar para Irlanda. Você não precisa aplicar o visto pelo Brasil. Você vai fazer isso chegando no país lá diretamente no Departamento de Imigração. Muito bacana! Então, dessa forma, a gente vê que Irlanda é um país muito procurado por ser um país hospitaleiro, um país seguro, um país que a gente até brinca que é uma extensão do Brasil. Né? Se a gente for comparar Irlanda com outros países da Europa, a gente pode dizer que Irlanda é o país que mais se parece com o Brasil no sentido de hospitalidade, no sentido de receber as pessoas muito bem. Então, só recapitulando, quais são as razões que fariam você escolher a Irlanda? Um país seguro, um país muito hospitaleiro, com qualidade de vida, um país que oferece a possibilidade de estudo e trabalho, oferece a possibilidade de você poder viajar e conhecer muitos outros países, e também a facilidade do visto, que você vai aplicar o visto chegando na Irlanda. Então você tem aí a praticidade de poder aplicar o visto no país. Espero que você tenha gostado dessas dicas da Irlanda. Continuo aqui à disposição para te ajudar, para tirar qualquer dúvida que você tenha ainda em relação ao processo, em relação ao país. E eu peço para você agora que, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha também nas redes sociais. Assim você me ajuda a continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma e ajudando tantas pessoas que querem realizar esse sonho do intercâmbio na Irlanda. Obrigada e eu vejo você no próximo vídeo.